abrir o vídeo aqui. Pronto, agora vamos iniciar. Bom, como vocês já sabem, apenas reforçando aqui, nós vamos iniciar a matéria nova hoje, tá bom? Vamos iniciar a matéria Introdução Bíblica, tá? Esse livro aqui escrito pelo professor Roberto dos Reis. Roberto dos Reis deu aula há muito tempo no IBAD, foi um dos professores aí por muitos anos da instituição, dava aula de grego, dava aula de Novo Testamento, deu aula nesse curso, inclusive, nesse curso livre que vocês estão fazendo, e também, por muito tempo, deu aula no curso de graduação em teologia. Um grande professor aí também, escritor. Nessa matéria Introdução Bíblica, nós vamos aprender a vontade de Deus através da sua palavra escrita. Aí por que essa especificação de palavra escrita? Até dentro aqui da matéria, vou adiantando para vocês, isso se dá, irmão Marcos, porque por muitos e muitos anos, né? Décadas e mais décadas, a palavra de Deus, ela foi anunciada passando de geração para geração. Exemplo, o pai contava para o filho para o seu filho, e assim eles iam mantendo, tá, a palavra de Deus viva e em movimento no coração e na vida das pessoas. É a chamada tradição oral. Depois, com o advento da escrita, da possibilidade de colocar aí no papel, né? Vamos chamar assim, no papel, entre aspas, porque eram pergaminhos, eram folhas que eram utilizadas, folhas de árvore, peles de animais que eram utilizadas para se manter a escrita ativa, viva, e isso com certeza facilitou. Não citei nem a questão mais primitiva, onde se escreviam em pedras, literalmente, como lá na época de Moisés, se escreveu em pedras, os egípcios aí com a sua tradição escrevendo nas paredes, nas cavernas e por aí vai. Tá? Então nós temos também agora essa possibilidade que facilitou muito a palavra de Deus escrita. E nós vamos pensar na importância da palavra de Deus, da vontade de Deus através da sua palavra. Tá? Para falar sobre isso, eu gosto de começar falando sobre a importância da teologia. Deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu compartilhar com vocês aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir. Calma aí, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Aqui, vamos lá. Vai aparecer aí na tela para vocês, tá? A importância da teologia. Olha aí, deixa eu só arrumar meu celular aqui. Pronto. A importância da teologia. Eu gosto de começar falando sobre isso. Só me ajudem, por favor, para saber se está aparecendo de fato na tela para vocês, como que tá aí. Me ajudem aí, por favor. Eu só vou ver se eu consigo fazer aqui, ó, para o pessoal do Facebook ver também. Aí deu certo, ó, a importância da aqui no teologia. Ok, Thiago. Tudo ok? Tá dando para ver certinho, irmã Gabi? Sim. Maravilha. Então tá aí, ó, a importância da teologia, tá? A teologia no centro. Nós estávamos até aqui comentando alguma coisa parecida com isso. Vou voltar aqui no Facebook para mim, para poder deixar o celular aqui. Pronto. Nós estávamos até comentando aqui, antes de iniciar a aula, alguma coisa sobre isso. A teologia no centro, tá? E transitando em torno da teologia, gente, nós temos a missão, tá? Nós temos a questão ética, o serviço pastoral e a vida. Tá? Alguém vai começar aqui na vida, missão, ética e serviço pastoral. Tá bom? Então vamos iniciar aqui na vida, passando pela missão, ética e serviço pastoral.
A teologia, por muito tempo, ela foi considerada como um hobby, né? Você perguntava para as pessoas, por que você faz teologia? A pessoa dizia assim, eu faço porque não tinha outra coisa para fazer. Estou com tempo livre, não estou com compromisso, vou estudar teologia. As pessoas, por muito tempo, encararam teologia como um hobby, tá? Não dando a ela, de fato, a importância que ela possui, que ela tem. A teologia é algo fundamental, gente, para a vida. Outros, por muito tempo, encararam a teologia. Não, teologia é apenas para quem quer ser teólogo. Ou teologia é apenas para quem quer pregar. Não, teologia é aqui, no final aqui, apenas para quem quer ser pastor. Aí alguém começava a fazer teologia, já diziam assim, quer ser pastor, né? Tá fazendo teologia? Já sei, você quer ser consagrado a pastor, quer dirigir uma igreja. Tá? Quando na verdade a teologia é algo para a vida. Quando você estuda a palavra de Deus, você vive melhor. Não apenas uma vida com Deus, mas a sua vida. E eu diria que quem estuda teologia vive melhor consigo mesmo. Por quê? Um dos papéis da teologia, e é um dos papéis fundamentais, é nos levar a um encontro conosco mesmo, com o seu verdadeiro eu. A teologia muitas vezes vai nos confrontar de fato, nos levando a entender, olha, Tiago, você pode ser melhor do que está sendo. Olha, Tiago, você pode ser um pai melhor. Olha, Tiago, você pode ser um esposo melhor. Olha, Tiago, você pode ser um profissional melhor. Olha, Tiago, você pode ser um cristão melhor. Olha, Tiago, você pode ser aqui, um pastor melhor. Portanto, a teologia não é apenas para quem quer ser pastor, para quem quer ser pregador, para quem quer ser um teólogo. Teologia é para a vida, porque ela vai, em muitos momentos, na maioria das vezes, nos confrontar para sermos uma pessoa melhor. E eu não tenho dúvidas que os ensinamentos bíblicos para nós pode nos proporcionar uma vida muito melhor e nos levar a entender qual é a nossa missão. É o que nós estávamos conversando aqui, entender qual é o nosso propósito de vida. Tá? E eu estava dizendo aqui para o irmão Marcos que nem todo mundo vai ser um pastor. Nem todo mundo que estuda teologia ou está na igreja, é crente, vai ser um pastor, vai ser um pregador, vai ser um cantor, vai trabalhar na igreja. Não. E não tem nenhum desmérito nisso. A pessoa não pode carregar um peso, ela não pode se culpar porque ela não sente um chamado ou de fato não tem um chamado pastoral. Ou para pregar, ou para estar em cima de um púlpito. Eu estava compartilhando aqui com ele que a nossa igreja acredita muito, e é um dos pilares inegociáveis da nossa igreja, a influência de todo cristão nos setores da sociedade. Toda sociedade moderna ela é dividida em 8 esferas, que são as chamadas esferas. Alguns teóricos não chamam de esfera, de setores da sociedade, chama dos montes. A despeito da nomenclatura, monte, esfera ou setor, toda a sociedade moderna ela é dividida em 8, tá? Passando aí desde a questão religiosa, né, da igreja, até na questão da saúde. Então você tem o setor religioso, você tem o setor político, você tem o setor de artes, de saúde, ciência, né? Saúde e ciência, educação e por aí vai. Nós acreditamos muito que um médico pode ser e cumprir o seu propósito de vida e a sua missão dentro do seu consultório, o advogado no seu escritório, o músico no seu estúdio, o artista no seu ateliê e por aí vai. Você pode cumprir o seu propósito. E a teologia, a palavra de Deus, nos auxilia a encontrar essa missão de vida, esse propósito de vida. Eu trouxe aqui, conversando antes de iniciar a aula com o irmão Marcos, uma ideia
do filósofo Mário Sérgio Cortella. Cortella diz assim: a vida ela é muito curta. Né? Curta por quê? Porque quem vive muito vai viver o quê? 80, 85 anos aí, né? Colocando aí uma estimativa de vida já elevada, né? Para viver bem, com qualidade. Lógico que tem gente, isso aqui não é regra, que vai viver muito bem por muitos mais anos, e que Deus nos dê essa graça, esse privilégio. Mas aí, tá, essa vida de 90 anos, ela é muito curta, né? Aí Cortella vai dizer assim: essa vida é muito curta para que nós, com as nossas atitudes e decisões, a tornemos pequena. Não podemos apequenar essa vida que já é curta. E como tornamos essa vida curta pequena? Quando não cumprimos o nosso propósito, o nosso objetivo de vida, né, para aquilo que nós nascemos, quando nós não cumprimos a nossa missão de vida. Aí alguém diz assim: ah, Tiago, mas eu não encontrei. Você pode ainda não ter encontrado, mas que você tem uma missão para cumprir nessa vida, você tem, né? Você tem. Eu ouvi o Dr. Augusto Cury dando uma palestra em Campos do Jordão, e ele começou dizendo assim, nunca me esqueço disso, né? Nós encontramos o nosso propósito, a nossa missão de vida, quando nos doamos para alguém ou alguma coisa. Então, para aquilo que nós estamos nos inclinando com frequência, para aquilo que você está se doando com frequência, aí pode estar a sua missão de vida. Tá? Por exemplo, tem mulheres que encontram a sua missão de vida cuidando dos filhos, exercendo a maternidade. A missão de vida dela, ela encontrou ali, educando, cuidando, preparando um cidadão para inseri-lo na sociedade e que ele faça um bem para a sociedade, para que ele faça diferença na sociedade que ele estiver inserido. Ela encontrou a missão de vida. Outras mulheres encontram a missão de vida na carreira profissional e já não querem ser mãe, querem ser uma excelente profissional e se dedicar àquilo. E ali ela encontra a missão de vida dela. Tá? A teologia nos ajuda, nos auxilia, nos conduz, nos orienta a encontrarmos a nossa missão. Tá? E qual é a missão? Aí cada um vai encontrar a sua missão de vida, né? Homens encontram a sua missão de vida sendo o provedor da sua casa, cuidando do seu lar, protegendo, amparando, cuidando e providenciando. Por aí vai. Outros encontram a sua missão de vida nas carreiras profissionais. Tá? Outros encontram na carreira ministerial. Mas eu preciso ser claro aqui e muito honesto e franco com todos vocês. Nem todo mundo que está na igreja vai ser um pastor. Nem todo mundo vai ser um pregador. Nesse molde que nós conhecemos do senso comum de estar em cima de um púlpito, pregando, né, liderando uma igreja e por aí vai. Mas todo mundo pode ser um bom cristão, como diz a Bíblia, não titubeando quando pedirem a razão da sua fé, e através daquilo que essa pessoa realiza na vida dela, fazendo bem feito, fazendo de maneira, e aí nós vamos para o próximo ponto, a questão ética, né? O nome do Senhor ser glorificado. Então a teologia também nos leva a questões éticas. Tá? E aí, por que questões éticas estão atreladas a questões teológicas? Porque nem tudo nós daremos resposta, tá? Teologicamente. Existem questões que nós trabalharemos, em princípio, o início, o start, no ambiente da ética. No ambiente da ética. Tá? O que é ética? Tá? Ética em grosso modo falando, né, de maneira panorâmica, de maneira superficial, ética é você saber se comportar adequadamente no ambiente que você estiver inserido. A Bíblia ensina isso? Claro que ensina. A Bíblia ensina você saber entrar, você sair, você se comportar.
E por aí vai, tá? Ética, ela faz parte da vida de todos nós. Não existe pessoa sem ética. Existe pessoa antiética, que é uma ética ruim. Não existe pessoas, vou repetir isso, sem ética. Existem pessoas antiética, e aí é uma ética ruim. Então você tem pessoas com uma ética boa e uma ética ruim. Ponto. Não existe pessoa sem ética. Okay? A Bíblia nos auxilia nisso? A teologia nos auxilia a ter uma ética boa? Sim, Paulo fala disso. Quando? Quando ele diz assim, ó, todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas as coisas me convêm. Tá? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser levado por nenhuma delas. Por exemplo, alguém pergunta assim, Tiago, o cristão pode fumar? Pode. O cristão pode beber? Pode. Só não deve. Por quê? Porque não é ético. Ah, mas onde está escrito na Bíblia que não pode fumar? Não está escrito diretamente que a pessoa não pode fumar. Mas nós temos textos que nós pegamos e trabalhamos ele numa questão ética. Exemplo, a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, fazendo isso, desenvolvendo esse hábito, esse vício, você está fazendo bem ou mal para esse templo, que é a morada do Espírito Santo? Uma questão ética, a gente parte daí. E aí vai desenrolando, né? O texto, por exemplo, de Apocalipse, que os viciados não herdarão o reino dos céus. Pronto. Aí a gente vai entrando em outros textos, mas o início, o start, é uma questão ética. Ética é, quero, posso, devo? Nem tudo que eu quero eu posso. E nem tudo que eu posso eu devo. Isso é ética. É o que Paulo está trabalhando. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu posso? Posso, sou livre para tal, mas eu não vou usar da minha liberdade para dar ocasião à carne. É o que Paulo escreve à igreja de Gálatas. Paulo escreve à igreja da Galácia dizendo assim, nós agora somos livres. A graça de Deus nos alcançou. Não somos mais escravos, servos do pecado. Somos chamados filhos de Deus. Mas eu não vou usar dessa minha liberdade de filho para dar ocasião à carne e viver uma vida de carnalidade, longe de Deus, entristecendo a Ele. Tá? Então ética é, quero, posso, devo? 3 perguntas. Nem tudo que eu quero, eu posso. Exemplo, eu quero um carro que eu não posso ter porque não tenho dinheiro para comprar. Tá? Agora, suponhamos que eu tenho dinheiro para comprar, eu devo comprar esse carro nesse momento, nessa hora, eu tenho outras prioridades. Tá? Isso é ética. Quero, posso, devo. Nem tudo que eu quero, eu posso. E nem tudo que eu posso tem condições para ter, eu devo. Essa é uma questão ética, tá bom? Por exemplo, tem um livro que eu vou indicar para vocês. Eu vou pedir licença para eu levantar, só para pegar o livro aqui para mostrar para vocês, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês, só um segundo. Esse livro aqui de Norman Geisler é um livro que todo cristão deveria ter, tá? Mostrar aqui para vocês, ó, no Facebook, aqui no Zoom. Norman Geisler, Ética Cristã. Então Norman Geisler vai trabalhar questões como pena de morte, eutanásia, aborto, vícios, partindo de uma ideia ética da coisa. Tá? Exemplo, Norman Geisler vai trabalhar a questão de um cristão, por exemplo, ser um policial, servir ao seu país nas Forças Armadas, e por aí vai. Vai trabalhar, por exemplo, o cristão que é um policial em serviço, precisou agir e tirou a vida de alguém.
E aí, como trabalhar essa questão teologicamente? Nós vamos partir de princípios éticos. Ok? Então, esse livro, ele é um livro indispensável. Tá? Norman Geisler vai trabalhar a questão da guerra, por exemplo. Né? Um cristão foi convocado, o país onde ele mora entrou em guerra. Nós estamos vendo aí se arrastar, né, de maneira trágica a Ucrânia com a Rússia. Estão em guerra. Né? E os cristãos que estão lá? Os cristãos que estão lá estão envolvidos em guerra. Norman Geisler vai trabalhar a questão da ecologia, guerra, aborto, drogas, divórcio, pena de morte, casamento e por aí vai. O que eu quero dizer é um livro indispensável, vale a pena você ter esse livro, tá bom? E aí, por fim, nós vamos para a questão do serviço pastoral, para aqueles que de fato estão estudando teologia, que entendem que possuem um chamado, que querem desenvolver um serviço no clero, né, no ambiente eclesiástico, no ambiente do serviço cristão, trabalhando na igreja e por aí vai. Tá joia? Então, eu gosto de começar a introdução bíblica, deixa eu voltar aqui na tela para vocês. Eu gosto de pensar na matéria introdução bíblica partindo dessa ideia, tá joia? Quero continuar aqui pensando com vocês, né, na questão teológica, em princípio, mas também agora numa questão também muito importante, que é o porquê estudar teologia. Você já se perguntou por que estudar teologia? Eu acho que todos nós nos perguntamos, né? Eu até provoquei vocês aqui, vou voltar na tela para compartilhar com vocês também essa tela. Né? Por que estudar teologia? Eu acho que todos nós em algum momento já nos perguntamos, né? Fizemos essa pergunta, por que estudar teologia? Tá? E eu coloco agora no centro não a teologia, mas o estudante. Tá? O estudante. Você, eu, nós agora estamos no centro. Né? E a pergunta do porquê estudar teologia, eu coloco aqui, ó, primeiro, para ter fé. Nós estudamos a palavra de Deus para ter fé. Né? Essa fé vai nos aproximar de Deus, gente. Por isso que é bobeira, é bobagem, é babaquice. As pessoas que, fulano de tal começou a estudar teologia e ficou frio, se esfriou, mudou. Mudou porque é bobo. Mudou porque outros motivos. Não por causa da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos leva a ter fé. E essa fé nos aproxima dele. A teologia não tem o papel de afastar a pessoa do sagrado. A teologia não tem o papel de afastar a pessoa de Deus. A teologia tem um papel fundamental de produzir fé, de gerar uma fé que aproxima as pessoas de Deus. E essa fé, gente, vai nos levar a ter mais humildade. Porque, como eu disse anteriormente, nós vamos nos encontrar conosco mesmo. E ao nos encontrar conosco mesmo, nós veremos a miserabilidade do ser humano. Por que a miserabilidade? Porque nós veremos o quão mal, ruim nós somos. E ainda assim, Deus nos alcançou. E a palavra de Deus tem trabalhado em nós. O ser humano, por natureza, ele tem essa natureza caída, ele tem essa natureza adâmica, que necessita de um encontro com o Criador para ser restaurada. Não é por um acaso que Jesus disse em Lucas capítulo 19, versículo 10, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E eu já ensinei para vocês aqui mais de uma vez o que se perdeu. Se perdeu aquela comunhão, aquela intimidade que o ser humano desfrutava no início. Então, essa humildade, ela é gerada em nós, né, quando nós
deixamos a palavra de Deus produzir em nós fé, uma fé que nos aproxima de Deus e nos leva a entender a nossa condição humana. E aí, quando nós entendemos essa condição humana, nós olhamos para o nosso semelhante com outros olhos, com olhos de misericórdia, né? Com olhos de bondade. A tua misericórdia e a tua bondade me seguirão por longos dias, diz o Salmo 23, e habitarei na tua casa. Bondade e misericórdia, né? Nós olharemos o nosso próximo com outros olhos. E por que nos tornaremos humildes? Porque a palavra de Deus vai nos mostrar e nos ensinar que o evangelho que nós devemos viver é um evangelho que não diz respeito a nós, mas ao nosso próximo. E aí a gente volta lá para o tópico anterior. Qual é a nossa missão de vida? Todo mundo tem uma missão de vida. Ninguém nasce por um acaso. Ninguém nasceu apenas por nascer. Todos nós temos uma missão de vida. E impreterivelmente, inquestionavelmente, a missão de vida de todos nós passa por pessoas. Tem que dizer respeito a pessoas. E para entender isso precisamos exercer e ter a humildade. Eu gosto da ideia de humildade, que é a etimologia da palavra, a raiz da palavra, a semântica, enfim, o vernáculo, o que é que seja, nos auxilia a entender de maneira muito clara o que é humildade, irmão Marcos. A palavra humildade vem de humus, que significa terra, mostrando a nossa origem. De onde viemos? Viemos do pó, viemos da terra, né? Mostrando para o homem de onde ele veio. Não significa que sempre você tem que ficar revisitando o seu passado. Eu não estou falando de passado, eu estou falando de origem. Eu não estou falando do que passou, eu estou falando de onde de fato nós viemos. E eu não me refiro a questões geográficas, mas eu me refiro à natureza do ser humano. Eu estou falando da origem humilde que alguém veio. Até porque humildade se entendeu de maneira equivocada por muito tempo, né? Por muito tempo se achava que a pessoa humilde era a pessoa pobre. A pessoa indouta, que não teve a oportunidade de estudar. Não, a pessoa é humilde. Por quê? Porque ela é pobre? Que ela não tem dinheiro para fazer o que quer? Ou porque ela não teve a oportunidade de estudar? Isso não é humildade. Eu não sei vocês, mas eu conheço muita pessoa pobre que é extremamente arrogante. Eu não sei vocês, mas eu conheço muita pessoa pobre que é extremamente egoísta e soberba. E eu conheço muita gente rica que é humilde, que é generosa, que não é arrogante, que não é egoísta. E por aí vai. Então, humildade não diz respeito à classe social ou a uma questão cultural. Não é nem cultural nem econômica. A questão da humildade é uma questão de origem. Humildade, humus, terra, origem, de onde viemos. Tá? É deidade, aponta para uma questão divina. Então, humildade, tá? Humus, terra, e deidade, divino, sagrado. Então a humildade é... o tempo do Zoom, tá. O irmão Marcos me lembrou bem aqui, nós temos ainda 7 minutos antes de interromper esse primeiro período. Então vamos lá, o que é humildade? É a ideia de onde você veio e para onde você vai. De onde nós viemos? Da terra, do pó. Deus nos criou como coroa da sua criação, a obra-prima. Até a criação do ser humano, Deus dizia assim: foi bom, foi bom. Deus criou céus e terra, e no final diz o quê? É bom. Deus fez divisão entre dia e noite. No final Deus diz o quê? É bom. Depois que criou o ser humano, Deus diz: é muito bom. É muito bom. Por quê? Porque o homem, o ser humano, né? Não estamos restringindo aqui a gênero. O ser humano, tá?
ele foi criado como a obra-prima da criação, a coroa da criação, o ápice da criação. Então nós viemos do pó. E para onde vamos? Para o sagrado, para o divino. Mas entre esse de onde viemos e para onde vamos, existe um caminho a percorrer. Tá? Por isso que eu digo, tão importante quanto chegar é o caminho que você percorre para chegar na linha de chegada. Né? Quando você começa uma viagem, lógico que o objetivo final é chegar onde você quer. Mas aí muita gente se preocupa de chegar onde quer chegar e esquece de aproveitar a viagem, esquece de aproveitar o caminho. Ou para chegar no objetivo final, vale qualquer coisa. Não é bem assim que a Bíblia nos ensina. Tá? E por isso é fundamental ter humildade. A palavra de Deus gera isso em nós. Tá? E nós temos que nos aproximar da palavra de Deus, prestem atenção nisso. Nós nos aproximamos da palavra de Deus com fé, com humildade. Nós vamos para a palavra de Deus com paciência e disciplina. É muito comum, quando a pessoa começa a estudar teologia, querer perguntar coisas que exigem um processo de aprendizado, que existe um caminho a ser percorrido para chegar nesse entendimento. E eu encaro com muita tranquilidade o aluno quando começa a perguntar, e é muito bom perguntar, deve se perguntar, tá? Mas nós, professores, temos que ter a consciência de que existem coisas que para a pessoa aprender vai exigir paciência e disciplina. E aí o professor precisa conduzir da melhor maneira possível essa ansiedade do aluno, né, de querer aprender tudo. Quem dera pudéssemos e tivéssemos condições de aprender tudo em uma semana, em um mês, em um ano. Quem me dera. Então, para você se aproximar da palavra de Deus, para estudar teologia, você precisa estudar com fé, com humildade, né, para ser confrontado, como eu disse aqui, e com muita paciência e disciplina, porque é um processo de aprendizagem. Tá? A Bíblia está aí há tanto tempo e há tanto tempo sendo estudada. Tá? A maioria dos ensinamentos bíblicos vai exigir de nós muita paciência e disciplina. E por fim, a Bíblia deve ser estudada, né, através do Espírito Santo, trabalhando em nós, né, através de nós, revelando as Escrituras a nós. É Ele quem vai nos auxiliar nesse entendimento, o Espírito Santo. Do contrário, gente, é possível? Claro que é. Só não se terá a revelação transformadora do Espírito Santo. E é interessante que a pedagogia moderna já entendeu isso. A pedagogia moderna já define aprendizagem, aprendizado, com um conteúdo que transforma. Do contrário, é apenas informação. Então, transformou a nossa vida de alguma maneira? Foi um aprendizado. Não transformou? Agregou apenas informação? Ok, a pessoa vai ter informação. Transformou? O Espírito Santo estava ali agindo. Não transformou? O Espírito Santo não estava ali agindo. Essa é a verdade. Tá? Então, vamos refazer aqui. Como estudar teologia? Tendo fé, humildade, paciência e através do Espírito Santo de Deus. Por isso não é religiosidade, não é ritualismo você orar antes de ler a palavra de Deus. Você pedir a Deus entendimento, sabedoria, discernimento, compreensão. Senhor, eu vou ler a tua palavra, me ajuda a entender. Isso aqui não é religiosidade, é dependência, é ter humildade. É se aproximar com fé da palavra de Deus.
Certo? Amém. Faz sentido? Sim ou não? Me ajudem aí. E aí? Tô sozinho aqui? Acho que deu tempo, não deu? Tô sozinho aqui, gente? Não me deixem sozinho aí, não. Cadê vocês? Meu povo foi Ô, embora. Thiago, Oi. Tudo certo. uma vez eu ouvi uma frase que falava assim que o propósito ele tem que haver com o próximo. Você está trazendo resultado só para você e ganho só para você, então você não é o seu propósito. Exatamente, Está muito no lugar bom. errado. Exatamente. O líder está sendo extremamente abençoado e o povo está vivendo na miséria, não está sendo abençoado. Tem alguma coisa errada, tá? Então é mais ou menos por aí. Não pode beneficiar apenas a nós. Gente, deu o último minutinho aqui no Zoom. Eu vou finalizar. Vou pedir para vocês clicarem no link aí rapidinho para a gente retornar, tá bom? É quanto tempo, Por favor. Tiago? Desculpa se eu atrapalhei você aí. São 20h10? Qual que é o próximo horário? Oi? São 20h11. Quanto tempo? É de 40 em 40 minutos. Então tá. Na hora que for 10 para as 9, daí dá um toque. Né? Isso. Aqui no Facebook pedi um minutinho de paciência aí pra você. Você que vai assistir pode avançar um pouquinho aí, tá? Nós estamos retornando aqui no Zoom. Então é 7h30, 8h10. Né? Quantos minutos falou? 40, né? – 40 minutos. Deixa eu ver aqui. Vamos iniciar. Ok. Já tá voltando aí. E aí? Beleza. Excelente aula. Maravilha. Deixa eu ver aqui se o pessoal já tá vindo. Pedi para Deus ir me mostrando, me caminhando aí para que eu possa enxergar essa questão de entender isso. Vai sim. Às vezes eu acho que eu sei, sabe? Aí, tá vendo? Olha aí. Ah, então aqui o pessoal já chegou. Maravilha! Estamos de volta! Só uma dúvida. Vocês conseguiram entrar acessando o link anterior ou o que eu acabei de mandar no WhatsApp? Só para eu saber como que tá funcionando. Eu acessei pelo anterior. Ah, então tá bom. Não, maravilha. Ótimo. Vamos lá. Pronto, todo mundo aí com áudio, todo mundo certinho. Vambora. Vamos voltar aqui. Tá? E aí, gente? Faz sentido para vocês o que nós falamos até agora? A questão da importância da teologia e como estudar a palavra de Deus, né? Com fé, com humildade. Ao mesmo tempo que ela gera em nós isso, ela exige isso de nós. E aí, o que vocês estão achando? Da disciplina, paciência, essa dependência de Deus. Faz sentido? Faz sentido essa ideia para vocês de como estudar a Bíblia? Amém, sim. Maravilha. Tiago, Oi. pensa assim, né? Quanto mais a gente conhece, como você falou, né? Mais a gente vê que a gente é um miserável, né? Vê que a gente não é nada, né? Sim, também. Né? Esse encontro conosco mesmo nos leva a uma dependência, a depender de Deus. Né? Maravilha. É um pensamento só, Tiago. Fala de novo, Isaac, que cortou um pedaço. É um pensamento socrático também, né? Só sei que nada sei. Na verdade, a ideia de Sócrates era que não é que ele não sabe de nada,
É que ele sabe tanto que ele sabe muito pouco. Exatamente. Mediante ao conhecimento que existe. Exatamente. Muito bem colocado. Obrigado pela participação. Isso mesmo, né? Eu só sei que eu sei que nada sei. Diante de tudo que existe, por mais que eu saiba, e por saber eu entendi que não sei praticamente nada de tudo que existe para ser aprendido e praticado. Muito bom. Isso é humildade. Isso é humildade. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Vamos lá? Vamos avançando aqui então. Então, gente, vamos lá. Ó, eu coloco para vocês o seguinte. Prestem atenção, por favor. A teologia, o que é teologia? Vamos lá. Nós estamos estudando, ó, começamos. Introdução bíblica. Tá? Nós vamos começar a estudar aqui a vontade de Deus através da palavra dele. Tá? Então, o que é teologia? Teologia é uma tentativa da razão. Ó, é uma tentativa da razão movida pela fé e conduzida pelo Espírito Santo, de analisar, de tentar entender e compreender o inescrutável, o insondável, o infinito, os infinitos caminhos de Deus. Aí, essa é a parte talvez mais importante, que ele mesmo revelou a nós, através da sua maravilhosa graça. Um favor imerecido, mas que porque ele quis se revelar a nós, nós temos conhecimento de quem ele é, o que ele tem para nós e qual é o propósito dele para todos nós. Tá? Portanto, a nossa jornada nessa matéria introdução bíblica se inicia com as seguintes questões. O quanto você conhece a si mesmo e o quanto você conhece sobre Deus. O quanto você conhece a si mesmo não é determinado pela quantidade de livros que você leu sobre autoconhecimento, sobre autodisciplina. O quanto você conhece a si mesmo não é determinado pelos anos de vida que você tem, sejam eles mais ou menos. O quanto você conhece sobre Deus também não é determinado pela quantidade de vezes que você leu a Bíblia, de livros teológicos que você estudou. Nós vamos iniciar a nossa jornada com esses questionamentos. Vou repetir, o que é teologia? É a tentativa da razão movida pela fé. Eu gosto da ideia de John Stott, ele diz, crer também é pensar. É a racionalidade da fé. É a tentativa da razão de entender aquilo que é inexplicável por natureza. Como assim? Ora, se alguém um dia conseguir explicar quem é Deus, Deus deixou de ser Deus. Simples assim. Simples assim. Não tem como colocar Deus dentro de um laboratório e explicá-lo. E quando alguém conseguir explicar Deus na sua plenitude e totalidade, eu conheço tudo sobre ele. Deus deixou de ser Deus. Pronto. Porque o que o caracteriza é o fato dele ser inexplicável, incriável, insondável. Ele
se permitiu ser conhecido como? Através da sua revelação. Aí nós temos dois tipos de revelação. A revelação especial e a revelação universal. Nós vamos falar sobre elas um pouco mais à frente, tá? Mas uma das revelações é a palavra de Deus. É o que nós vamos estudar, o que nós estamos estudando, que vocês aí dedicam tempo da sua semana para estudar, investe recurso financeiro para poder estudar a palavra de Deus, tá? Deixa eu avançar aqui com esse questionamento, né, a vocês. Quando nós estudamos teologia, nós estamos numa tentativa de entender melhor quem é Deus. O propósito da teologia é esse. E aí vem a pergunta: Deus existe? Se a gente dizer que Deus, se dissermos que Deus existe, estamos partindo do pressuposto que ele foi criado. Se ele foi criado, um dia deixará de existir. Por isso que a resposta bíblica é: Deus, ele é sempiterno. O que é esse sempiterno? Sempre eterno. Tá? Ele não foi criado, ele é um ser autoexistente. Deus não é criatura, ele é criador. A gente parte dessa primícia, dessa ideia, ok? E aí, como Deus se revelou? Como Deus se revelou? Tá? É uma pergunta importante. E aí, quem me ajuda? Vamos lá. Como Deus se revelou? E aí, irmão Valdecir, como Deus se revelou? Vamos lá. Como Deus se revelou? Através do seu Filho Jesus Cristo. Através de Jesus. E aí, Isaac, como Deus se revelou? Através da palavra também. Através da palavra, né? Vamos lá, ó. E aí, irmã Gabi, como que Deus se revelou? Tem mais alguma maneira? Através do relacionamento dele com o homem. Através dele se relacionar com o homem, isso mesmo. E aí, Gustavo, tem mais alguma maneira como Deus se revelou, se revela a nós? Eu tô nessa aí também, Thiago. Através da palavra, através de Jesus. Através da palavra. Maravilha. Deu errado falar através do Espírito Santo. Aqui, o irmão Marcos está compartilhando aqui através do Espírito Santo, né? Então vamos lá, ó. Como Deus se revelou? Certamente nós nunca poderíamos conhecer a Deus se Ele não tivesse se revelado a nós. Então, qual é a medida que eu conheço de Deus? Eu vou repetir, não é o quanto eu estudei, não é a quantidade de livros que eu li, que determina o quanto eu conheço sobre ele, não é a quantidade de vezes que eu li a Bíblia, que determina o nível de conhecimento que eu tenho sobre Deus, não é nada disso. O quanto eu conheço sobre o divino, sobre o sagrado, sobre o eterno, sobre Deus, é a medida que ele quis se revelar ao Tiago. O quanto nós conhecemos de Deus, o quanto ele decidiu se revelar a cada um de nós. Ok? Então nós nunca poderíamos ter conhecido uma vírgula, um ponto sobre Deus, se ele próprio não tivesse se revelado a nós. Essa é a verdade, tá? Por revelação entendemos o ato pelo qual Deus se mostra. Deus comunica, irmão Marcos, a sua verdade a nós. Isso é revelação. O quanto Deus se comunica e o quanto ele mostra a sua verdade para nós.
Ele revela a nós aquilo que não pode ser conhecido de nenhuma outra maneira, senão por ele mesmo. Isso é revelação. Tá? As demais outras coisas pode ser categorizado como conhecimento, como entendimento, não como revelação. Porque a revelação é tudo aquilo que não poderia ser conhecido de outra maneira que não fosse através do próprio Deus. Ok? Deu para entender, gente? Sim ou não? E aí, deu para entender, irmão Marcos? Deu? Maravilha. Vamos lá, meu povo. Vamos lá, ó. Importante também, tá? Informação relevante aqui, ó. Existem, como eu disse, 2 tipos de revelações. A revelação geral, que é também conhecida como universal. Então nós temos a revelação universal e a revelação especial. Tá? Então você tem a revelação universal e a revelação especial. Qual é a revelação geral ou a revelação universal? É tudo aquilo que Deus criou. Então tudo aquilo que Deus criou o comunica. Tudo aquilo que Deus criou revela quem Ele quer. Ok? De quem que é essa ideia? Quem que apresenta essa teoria? Quem que desenvolveu essa ideia? João Calvino. Tá? Calvino, ele diz que há 2 espécies de revelação. A revelação geral, que é a chamada universal, tudo aquilo que Deus criou o revela, comunica quem Ele é. Deus se revela e se revelou através da sua criação, e tem a revelação especial. E aí Calvino diz que são 2. A revelação especial. Primeiro, a sua palavra. Então a palavra de Deus é a revelação especial dele. Segundo, o seu filho. O verbo encarnado, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. E o texto bíblico diz: e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus se revelou a nós através de tudo aquilo que Ele criou. Deus se revela através de tudo aquilo que Ele criou. E tudo aquilo que Ele criou apresenta quem Ele é, revela quem Ele é. E também através da sua palavra e de seu Filho Jesus. Ok? Deu para entender, gente? Sim ou não? Deu? Tranquilo? Então vamos lá, ó. Como Deus se revelou? A revelação geral. Tá? A revelação geral, ela tem alguns desdobramentos. Primeiro, quem está anotando, acompanha aí. Se eu estiver falando muito rápido, pode pedir para voltar. Tá bom? Que eu retorno aqui. Primeiro, ou você pode rever essa aula lá no nosso grupo também. Tá joia? Primeiro, vamos lá. A revelação moral. Tá? Como Deus se revelou dentro da ideia da revelação geral. Primeiro, a revelação moral, que é a consciência, a ética, a lei, a moralidade, a integridade, o discernimento entre o que é certo e o que é errado. Deus se revela aí. Um texto bíblico para vocês. Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Vamos ler? Quem lê pra gente? Tá com a Bíblia aí? Tá com a Bíblia? Abra ela. Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Por favor.
Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Achou, irmão Marcos? Lê pra gente, por favor. Lê um pouquinho alto pro pessoal acompanhar. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis. Olha aí. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Fantástico esse texto. Não tendo lei, eram lei para si mesmo. Que lei é essa? A lei da consciência. A chamada lei moral. Tá? Que todo ser humano nasce com ela. Todo ser humano nasce com essa lei dentro de si, na sua consciência. É aquilo que mostra o que é certo e o que é errado. Tá? E, inclusive, eu não vou entrar nesse ponto, mas é um dos aspectos que será usado para o julgamento. O julgamento. Toda pessoa que está numa igreja evangélica vai ser salva? Não. Toda pessoa que está numa igreja católica vai ser condenada? Não. Deus vai levar como um dos critérios a ser considerados a lei moral. Todo ser humano nasce com ela, tá? Com essa capacidade de discernir entre o certo e o errado. Então, dentro da revelação geral, nós temos esse desdobramento da lei moral, que fala da consciência, da ética. Lembra que eu ensinei vocês? Não existe pessoa sem ética. Existe pessoa com uma ética ruim, antiética. A lei, a moralidade, a integridade e esse discernimento entre o que é certo e o que é errado. O segundo desdobramento dentro da ideia da revelação geral é a revelação natural. É o que eu disse a vocês, a criação, a natureza, os animais, os universos, o universo, né, ou os universos. Para quem acredita aí em múltiplos universos, universos paralelos. Para quem gosta da Marvel, tá aí. Revelação natural pode ser o que foi criado. Isso, aquilo que Deus criou. Vou fornecer alguns textos bíblicos para vocês. Vamos lá? Salmos capítulo 19, versículos 1 e 2. Anota primeiro, tá bom? Depois a gente pode ler. Mas anota aí para você não perder a referência. Anotou? Anotou, irmão Marcos? Salmos 19, versículos 1 e 2. Atos capítulo 14, versículo 17. Atos, capítulo 14, versículo 17. E Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20. Tá bom? Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20. Muito bem. Me desculpe, vamos lá. A revelação natural, eu disse a vocês, é tudo aquilo que Deus criou. Poderíamos ler esses textos, mas fica aí como referência para vocês. Vamos ler só o Salmo? Só uma perguntinha, a revelação moral e a natural está dentro da revelação universal? Isso, o desdobramento dela. Lê pra gente, quem lê pra gente Salmo 19, versículos 1 e 2? Salmo 19, versículos 1 e 2. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Olha aí. Esse é o texto clássico que se usa para se falar da revelação geral, né? Ou do desdobramento dela, chamada revelação natural. Tá? Aquilo que Deus criou revela quem Ele é, como eu disse a vocês. E nós temos também, dentro da revelação geral, a revelação na história. A revelação na história. E de maneira importante, a revelação na história de Israel. Deus se revelou ao longo da história. Deus se fez conhecido
no desenvolvimento da história. Aí tem vários textos. Vou fornecer alguns aqui para vocês. Tá bom? Vou fornecer alguns aqui. 2 Reis, capítulo 17, versículo 13. 2 Reis, capítulo 17, versículo 13. Salmos 103, versículo 7. Salmos 103, versículo 7. E 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Tá? E aí, se a gente for falar da revelação na história de Israel, meu Deus do céu, tem muita coisa, né? Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, só no Gênesis. Só no Gênesis. O Êxodo. Deus se revelou no Sinai, Êxodo capítulo 20. As festas da nação de Israel revelam Deus. A celebração e festas de Israel. A Páscoa, gente. A festa dos tabernáculos, a festa do Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa. Tá aí. Tá. E agora, vamos fechar aqui esse desdobramento da revelação geral. Ok? Fechamos aqui. Vamos para a revelação especial. Ou a revelação especial que tem os dois desdobramentos que eu disse a vocês, né? A palavra de Deus e Jesus, tá? Cristo é a revelação, prestem atenção no que eu vou falar agora, por favor, acompanhem aí, né? Dentro da ideia da revelação especial de Deus, nós temos a revelação em Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Vou repetir o texto que nós acabamos de trazer aqui à tona. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa revelação especial de Deus a nós, né, é em Jesus Cristo. Cristo é a revelação final, completa, total e perfeita de Deus para nós. Ele, isto é, Jesus, revela a existência, a natureza e a vontade de Deus. Só podemos conhecer Deus verdadeiramente, irmão Marcos, através da palavra e da pessoa, da palavra viva, da pessoa de Cristo. Ele, e somente Ele, é a mais perfeita revelação de Deus a nós. Meu Deus do céu, nenhum glória a Deus aí. Jesus amado. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, eu tenho que orar mais para essa turma ficar pentecostal. Meu Deus. Anotem aí, dentro da revelação especial. Vou fornecer aqui dois textos para vocês. Mateus capítulo 3, versículo 17. Podem anotar também Mateus capítulo 17, versículo 5. Vou repetir, tá? Mateus capítulo 3, versículo 17 e Mateus capítulo 17, versículo 5. Vou dar mais um texto para vocês, para ver se vocês ficam mais pentecostal aí. Hebreus capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Hebreus capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Tá? Eu disse a vocês que a revelação especial são duas: Jesus e também a palavra. Amém, gente? Amém. Tá dando para acompanhar aí? Então vamos lá, uma pergunta: a Bíblia contém ou não contém a palavra de Deus? Quem acredita nisso? Me ajuda aí, abre o áudio aí, vai.
Hã? Contém. E aí? E aí? Contém. E aí, Valdeci? A Bíblia contém ou não contém a palavra de Deus? Me ajuda aí. Me ajuda. Sim. E aí? Tem mais alguém aí? Tem mais alguém? Tem mais alguém aí? Quem tá comigo aí, gente? Meu Deus do céu, vocês me abandonam. Me abandona não. Eu acho que sim também. Vamos lá. E aí, irmão Marcos? Contém. Opa. E aí, Isaac? Não sei se você falou alguma coisa, cortou aí. Sim. Gente, ó. Vamos lá. Vamos lá. A Bíblia contém a palavra de Deus? A resposta Bíblia é a palavra de Deus. Isso, a resposta é não. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Explica aí, então. E aí? E aí? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus que nos revela Cristo, que nos revela Deus. Conter pressupõe uma mistura. A Bíblia não tem nada misturado. Ela não tem fragmentos. Ela é. Então, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ok? Uma pegadinha aí só para vocês. E pegou. Ei! Acompanhar aí. Então, vamos lá. Pra ficar esperto na interpretação. É, isso aí. Por exemplo, né? Eu fiz, nesse frio aí, nesse frio que tá fazendo, eu fui lá e fiz uma sopa. O que contém a sopa? Cenoura, batata e por aí vai. Tá? Contém, mas aquilo não é. Okay? Há ali algo que faz ser, mas não é por natureza. Com a Bíblia não é assim. A Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós. Então deixa eu mostrar um gráfico aqui para vocês, que vai dar para entender, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Calma aí. Deixa eu compartilhar a tela. Vou mostrar esse... Opa, calma aí. Deixa eu ver aqui, calma aí. Deixa eu entender aqui o que eu fiz. Pronto. Vamos lá. Vou pegar aqui para mostrar para quem tá no Facebook. Ó, aqui. Mostrar para vocês, ó. Para quem tá aí no Facebook. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Pronto. Tá vendo aí só? Tá compartilhando direitinho para vocês? Aí no Zoom, me ajuda aí. Sim. Maravilha, ó. Então tá aqui, ó. A Bíblia revela Jesus Cristo e aí nós temos as questões morais, tá? A revelação geral que se dá também através da natureza, através da moral, né, do que é certo, do que é errado, da ética e dentro da história que eu falei para vocês. E aí eu tenho aqui, ó, a revelação especial, que é Jesus Cristo e a palavra, né, a Bíblia Sagrada, e a revelação geral, que são as questões morais, as questões da consciência, né, do texto que nós lemos, não tendo lei. Eram lei para si mesmo, porque a lei foi escrita em seus corações. A questão da natureza, que é tudo aquilo que Deus criou, e Deus se revelou na história. Tá certo? Deixa eu voltar aqui agora no Facebook. Pronto, deixe-me compartilhar aqui com vocês agora. Só para eu ajustar aqui de novo a minha tela. Pronto, tá? Então, é isso. Essa questão de Deus se revelar na história, eu acho que dá tempo da gente falar um pouquinho, e é importante, tá? Deus não apenas criou as coisas, irmão Marcos, e deixou ao seu bel prazer.
a sua própria sorte. Deus é criador, gente? Sim ou não? Vamos lá. Deus é criador? Sim ou não? É criador. Né? Mas diferente de ideias filosóficas que acreditam que Deus criou, então existem ideias filosóficas que não negam Deus como criador, mas entendem assim: ele criou, deu corda na sua criação e deixou a sua criação seguir a sua própria sorte. A Bíblia nos ensina diferente. A Bíblia nos ensina: Deus primeiro é criador? Yes. Deus é criador. Sim, Deus criou, mas não apenas criou, ele sustenta a sua criação. Deus está ativo dentro da sua criação. Então Deus não apenas cria, mas ele sustenta. Ele está ativo dentro da sua criação. Isso aconteceu na história. Por que Deus se revelou na história? Porque ele se manifestou ao longo da historicidade humana, principalmente dentro da história do povo de Israel. Não tem como negar. O desenvolvimento aí histórico da nação, Deus se revelou. Ok? Então, Deus não apenas cria, mas ele sustenta. Deus não apenas faz a promessa, mas ele cumpre a promessa. Deus não apenas diz que vai fazer, mas ele cumpre o que disse que iria fazer. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito não cumpriria, tendo falado não faria, Deus, ele é fiel. E a sua fidelidade se mostra na nossa história. Agora eu estou me referindo de fato à nossa história, a minha e a sua história. O quanto Deus já fez por você, o quanto Deus já realizou na sua vida, o quanto Deus já fez através de você, o quanto ele já se revelou a você. Isso é um Deus que não apenas cria, mas sustenta. Isto é um Deus que não apenas promete, mas cumpre o que prometeu. Meu Deus, eu acho que só eu vim pentecostal hoje. Não é possível. Não é possível. Só eu vim pentecostal hoje para aula. Vamos lá. Você tá crente hoje, hein? Não. Geralmente quando começa a matéria assim nova, eu venho crente. Muito bom, muito bom. Aí eu quero pensar com vocês, vamos lá. Acho que dá para colocar na tela também, ó. Dá para colocar na tela. Vou colocar na tela. Põe na tela, Percival. Aí, ó. Vou colocar na tela. Deixa só eu compartilhar aqui também com o pessoal do Facebook. Aí, uma pergunta, irmão Marcos. Por que Deus se revelou? E aí, gente? Por que Deus se revelou? Uma pergunta. Será que vale a pena pensarmos nessa pergunta? Por que Deus se revelou? Ô, Thiago. Oi. Eu tenho em mente que quando Deus criou, né, o ser humano, criou Adão e Eva, foi para ter essa comunhão, esse relacionamento. Sim. Entre Deus, o Criador, e o homem, a sua criação. Sim. Então, com o pecado, é o que afastou, então, quebrou esse elo, essa comunhão. Então, daí, para Deus se revelar, ele não conseguiria se revelar, porque ele continuava sendo santo e agora o homem pecador. Então, Sim. depois é que daí vem, então, Jesus para revelar ele, revelar o Pai e voltarmos a essa comunhão com ele. Maravilha. E aí? Aí que eu vou para a segunda pergunta aqui, aproveitando a participação da irmã Gabi, ó. Vamos lá. A segunda pergunta aqui, ó. Por que Deus criou o homem? Olha aí. Então a primeira é por que Deus se revelou. E a segunda, por que ele criou o homem? A participação da irmã Gabi para a primeira resposta
porque Deus se revelou foi devido à queda do homem. E aí eu coloco essa outra pergunta aqui. Por que Deus criou o homem? Homem aqui também não é gênero, é ser humano, homem e mulher, tá bom? Vamos fazer o seguinte? Vamos pensar nisso durante a semana? Olha aí. Eu quero que vocês pensem. Eu quero que vocês pesquisem aqui, ó. Por que Deus se revelou ao homem, naturalmente? E por que ele criou o homem? Tá? Lição de casa para vocês aí, ó. Deixa eu voltar aqui no Facebook aqui. Senhor, deve estar perto aí do tempo aí. Tá? É. Tá bom? Vamos pensar nisso ao longo da semana? Quero que vocês pensem nisso, tá bom? Ao longo da semana. Pensando aí. Tá joia? Tá acabando aqui o nosso tempo. Eu não vou entrar. Para responder essas duas questões. Vou deixar para a próxima aula, para a gente ter tempo para trabalhar isso e não precisar interromper. Tá joia? Mas quero que vocês pensem, quero que vocês pesquisem, dedique um período aí durante a semana para pesquisarem sobre isso. Vai valer a pena, acredita em mim. Vai agregar, vai edificar, vai ser bom pensar nisso. Porque Deus se revelou e porque Ele criou o homem. Tá bom? No último minutinho aqui, Deus abençoe vocês. Lembrando que o livro está disponível, só me mandar uma mensagem, tá? Para deixar aqui separadinho. Forte abraço, gente. Até semana que vem. Deus abençoe vocês, tá? Com Deus aqui no Zoom. Vou finalizar aqui. Um abraço, Isaac, irmã Gabi, Gustavo, Valdeci, todo mundo aí. Deus abençoe. Um abraço, gente. Tchau, boa noite. Finalizando aqui. Tchau, tchau. Maravilha. Aqui no Facebook também. Deus te abençoe. Até semana que vem. Forte abraço.